Eu sou Coca Ferraz, professor da USP, e quero falar hoje com você sobre o grave problema de não haver segundo turno nas eleições. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu fui candidato muitas vezes e sofri, a discriminação de não ter segundo turno. E mais ainda, eu vi muitas cidades que o candidato vencedor no primeiro turno não tinha a maioria dos votos, portanto não tinha legitimidade. E ele sofreu muito para administrar a sua cidade. E a cidade também sofreu muito por uma oposição forte que não deixava o prefeito administrar a contento. Por isso é muito importante o segundo turno. Em vídeo anterior, eu falei da injustiça que muitas vezes ocorre no resultado das eleições sem segundo turno. Segue aqui mais algumas considerações sobre a questão. Nas eleições para prefeito, governador e presidente, somente quando o candidato tem mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, é que não há segundo turno. Prática totalmente racional. Contudo, não é isso que acontece nas eleições para prefeito, nas cidades com menos de 200 mil eleitores. Uma vez que, mesmo que o candidato vencedor tenha menos de 50%, não há segundo turno. Como? Caso houvesse segundo turno, o vencedor poderia não ser o candidato que venceu no primeiro turno, a não existência de segundo turno é antidemocrática e pode gerar governo sem legitimidade, quando o vencedor tem menos de 50% dos votos válidos, e dá margem a ações desonestas, quando um candidato forte banca um candidato laranja para tirar votos do adversário. Por isso, muitas vezes, nas cidades com menos de 200 mil eleitores, a população tem que engolir um governo sem legitimidade, que não tem aprovação da maioria. Veja, por exemplo, o que aconteceu nas 3 cidades maiores da nossa região, São Carlos, Araraquara e Matão. Considerando as 6 últimas eleições municipais, nos anos 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020, portanto, 18 pleitos, em apenas 3 o vencedor teve a maioria dos votos no primeiro turno, 17%. Em 15, 83% não teve. Ao examinar a ideologia dos candidatos partidos envolvidos nessas 18 eleições, é possível dizer que, muito provavelmente, com a união dos candidatos situados no mesmo campo político, dos 15 que venceram sem maioria no primeiro turno, apenas 5 também venceriam no segundo turno. 10 não venceriam. Conclusão, em 50% das eleições, os candidatos vencedores seriam diferentes. 50% das eleições, os candidatos vencedores do primeiro turno seriam diferentes se tivesse segundo turno. Veja que situação anormal. Ainda recentemente, o principal articulista do jornal A Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, escreveu um artigo sobre isso. Nesse escrito, o autor coloca, entre outras, as seguintes 2 verdades. O segundo turno evita a vitória de um candidato sem a maioria dos votos, afasta o radicalismo e promove o entendimento. Não ter segundo turno é uma discriminação contra as cidades menores e, por isso, necessita urgentemente ser revista. Não resta dúvida que é muito grave o problema de não ter segundo turno nas eleições municipais nas cidades com menos de 200 mil eleitores. Muito bem, mas o que fazer, então, nas cidades onde não há segundo turno? Primeiro, lutar para que a legislação seja modificada e que nessas cidades também tenha segundo turno. Segundo, enquanto isso não acontece, só resta à população tomar conhecimento dos resultados de pesquisa eleitoral séria, divulgada pouco antes da eleição, e votar em um dos 2 candidatos que estão na frente, segundo a sua opção política. É o assim chamado voto útil, através do qual a população age como se houvesse segundo turno, uma conduta correta para a obtenção de um resultado mais democrático e que confira legitimidade ao governo do candidato vencedor.